Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Aprendiz de Bubble. Essa aqui é a nossa quarta aula do nosso aplicativo aí de finanças pessoais que a gente está ensinando nesse tutorial aqui. E nessa aula agora a gente vai aprender a fazer a parte de banco de dados, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês a tela. Então essa aqui é a tela do aplicativo pronto, tá? Que eu mostrei para vocês aquele dia. Eu cadastrei um usuário teste só para a gente simular. E eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Para a gente poder adicionar um ganho ou adicionar uma despesa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma categoria. Tá? Então, por quê? Como que eu vou adicionar um ganho se eu não tenho nenhuma categoria de ganho? Né? Como que eu vou adicionar uma despesa se eu não tenho nenhuma categoria de despesa? Então, não tem como. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, adicionar. Por enquanto, pessoal, não precisa clicar e fazer nada. Só precisa prestar atenção para ver o que a gente vai fazer nessa aula, tá? Então, aquele dia, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, eu mostrei para vocês isso aqui, ó, como que adiciona. Então, aqui a gente consegue adicionar as categorias de ganhos e aqui adicionar as categorias de despesa. E aqui tem as opções de excluir também, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Na categoria de despesa, a gente tem aqui alimentação, energia, internet. Vamos imaginar que eu quero colocar aqui água, né? Conta de água, ó. Aí você digita lá, ó. Adicionar. Olha lá, ela já veio para cá, já aparece ali. Se você quiser adicionar outro ganho, vamos colocar aqui, ó. Imaginar que você tem um ganho de aluguel. Ó, adicionar. Olha lá, ele já aparece aqui, ó, aluguel. Então isso aqui tudo tá dentro da categoria, tá? Dentro da categoria. Se a gente voltar lá agora, ó, dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai adicionar um ganho aqui, tá vendo que na hora que eu clico aqui já tem a opção aluguel, que eu acabei de adicionar lá agora? Então aparece aqui. Então, se eu não tiver adicionado nenhuma categoria, aqui vai ficar em branco, não vai ter nada para eu adicionar, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer no banco de dados é o quê? Adicionar as categorias, tá? Depois que a gente adicionar as categorias, a gente vai adicionar o quê? O ganho e as despesas, beleza? Então, nessa aula é isso que a gente vai fazer hoje. Deixa eu puxar essa tela aqui para o lado. E esse aqui é o nosso aplicativo, tá? Que a gente está fazendo lá nas outras aulas. O que a gente vai fazer agora? Você pode deixar aqui na página Index ou em qualquer uma das páginas, e agora a gente vai criar o nosso banco de dados. Né? Como que faz para a gente poder criar o banco de dados? A gente vai abrir. Deixa eu só. Aqui, ó. A gente vai abrir aqui, ó, o Data. Tá vendo que o nosso aqui, por enquanto, só tem a tabela usuário, que é a tabela que já vem no Bubble. A gente incluiu aqui foto e nome, porque o e-mail e o password já vem no Bubble também. Agora a gente vai criar outra tabela. Como que cria outra tabela? Do lado de cá, ó. Aqui, ó, New Type. Tá? Então a gente vai adicionar primeiro aqui, ó, a tabela categoria ganho. Tá? Essa tabela categoria ganho, a gente vai escrever aqui, ó, categoria. Eu vou colocar um underline, ó, ganho. Categoria ganho. Vai clicar em criar. Repare que ele já criou nossa tabela, tá vendo? Ele já coloca a primeira letra maiúscula automático, viu? Olha lá, categoria ganho. Então, nossa tabela já está criada. Dentro dessa tabela categoria ganho, a gente vai adicionar algumas coisinhas aqui. Só repare o seguinte, se você clicar aqui em usuário, ó, tá vendo? Vem para a tabela usuário. Se você clicar na categoria ganho, vem para a tabela categoria ganho. Então, é dentro dessa, tá? Que a gente vai adicionar. Então, clica aqui. Agora, a gente vai vir nessa opção. Create a new field. Tá? Aqui que a gente vai adicionar os itens agora da tabela. Então, o primeiro item que a gente vai adicionar vai ser aqui, ó, nome. Vou colocar o cima, ó, categoria. Vou colocar as primeiras letras mais. Nome, categoria, ganho. Por quê? Concorda quando a gente for adicionar lá na tabela lá na categoria lá os itens, a gente precisa do nome. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, nome, categoria, ganho, só para a gente poder dar um nome para ele. Isso aqui vai ser o tipo o quê? Text. Vai ser um tipo texto, tá? Vamos clicar em Create. Então, primeira coisinha criada aqui na tabela. O que é a segunda coisa que a gente vai precisar? Você vai criar uma outra tabela aqui, ó, chamada proprietário. Já já vocês vão entender por quê. Lembra que lá no começo do aplicativo eu falei para vocês que a gente vai fazer um aplicativo multiusuário, que dá para vários usuários diferentes usar o mesmo aplicativo? Então é por isso. Então a gente vai criar aqui uma categoria proprietário. E aqui a gente vai colocar como o user, tá? Ele vai ficar como usuário. Por que isso? Porque na hora que a gente for filtrar as categorias lá de ganhos, de despesa, a gente vai filtrar por usuário.
Então a gente vai mostrar aquelas categorias só que aquele usuário criou, não que outro usuário fez, entendeu? Por isso que nosso aplicativo ele vai ficar multiusuário. Então a gente vai criar esse item aqui na tabela, ó, proprietário, tipo user, criar. Então nessa tabela é só isso. Então a gente criou a tabela categoria ganho, dentro dela a gente criou nome, categoria ganho, tipo texto, e criou proprietário, tipo usuário. Prontinho. Agora a gente vai criar a tabela categoria despesa, né? Essa tabela categoria despesa, ela vai ser praticamente igual a essa outra aqui. Então, ó, categoria, ó lá, põe um underlinezinho, categoria despesa, ou despesas, categoria despesas. Create, ó, criou a tabela, então aqui, ó, a gente está na categoria despesa. Dentro da categoria despesa, o que a gente vai incluir? Mesma coisa do outro lá. A gente vai colocar nome, categoria, despesa. O tipo aqui vai ser texto, tá? Igualzinho o outro. Vou criar. E a gente vai criar aqui também a proprietário. Proprietário, tipo user, que é o tipo usuário, tá? Então, ó, as duas tabelas estão criadas. Então, a gente tem agora a tabela user, que é que já vem no Bubble. Criamos a tabela categoria ganho. E criamos a tabela categoria despesa. Todas as duas a gente colocou nome, categoria, ganho, tipo texto e colocamos também o proprietário, tipo usuário. Tá? Agora que a gente já criou as duas tabelas de categoria, a gente vai criar as tabelas agora, a tabela de ganho e a tabela de despesa. Porque lá no aplicativo, deixa eu mostrar para vocês lá de novo. Ó, dentro aqui do aplicativo, reparem o seguinte, a gente tem aqui ó, ganho e tem despesa, tá vendo? Então, tá vendo que aqui aparece ó, o ganho do mês, né? Quanto que ele tá de saldo positivo e quanto que ele tem de despesa, né? Quanto que ele gastou naquele mês. Então, para a gente saber esses valores aqui, eu preciso ter essa tabela também, que é a tabela de ganho e a tabela de despesa, que é a que a gente vai criar agora. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar a tabela de categoria criada, agora a gente cria a tabela de ganho e de despesa, beleza? Então, vamos lá. Vamos criar aqui então a tabela de ganho. Ó, a gente vai clicar aqui também, ó, mesma coisa, ó, colocar só ganho, create, então tabela já está criada, ó, ganho, tá vendo? Ela já veio para ela. Dentro da tabela ganho agora, a gente vai colocar algumas coisinhas. Primeira coisa que a gente vai colocar, a gente vai clicar aqui, vai colocar data, porque quando a gente criar alguma despesa ou quando a gente criar algum ganho, eu quero saber qual dia que foi, eu quero saber a data para depois a gente poder filtrar. Então a gente coloca data, vai ser tipo date, ó. Criar. Então, o primeiro item da tabela criado. Segundo item, eu preciso saber o nome, concorda? Quando a gente vai criar uma despesa ou um ganho, eu preciso saber qual que é o nome do ganho ou da despesa. Então, nome, ó, nome ganho. Qual vai ser o tipo disso aqui? Agora a gente vai associar esse nome ganho à categoria ganho. Por isso que a gente criou a categoria primeiro, tá? Então, por quê, pessoal? Vamos lá para vocês entenderem, ó. A gente criou a categoria ganho, concorda? Lá dentro da categoria ganho vai ter várias coisas lá. Vai ter lá, ó, por exemplo, que eu coloquei Uber, salário, aluguel, são as coisas que eu recebo por mês, um exemplo. Aí a gente, na hora que for adicionar aqui o nome da categoria ganho, ó, nome do ganho, esse nome ele vai ser ligado ao quê? Ele vai ser ligado àquela outra tabela nossa que é a categoria ganho. Então eu vou e coloco ela aqui, ó, categoria ganho. Então, olha lá, nome ganho, tipo, categoria ganho. Criar. Beleza? Próxima coisa que a gente vai fazer, vamos criar também a tabela proprietário, que é o tipo user, que é o mesmo daquele outro que a gente fez, para a gente poder filtrar por usuário também. E a última agora que a gente vai colocar o valor. A gente precisa saber qual que é o valor que ele está incluindo ali, aquela despesa ou aquele ganho, para a gente poder calcular isso depois. Então, valor ganho, e o tipo de valor ganho vai ser, para a gente poder fazer conta, precisa ser um number, tá? Precisa ser número. Criar. Então essa é a nossa tabela ganho, também está criada. Agora a gente vai criar mais a tabela despesa. Ela é praticamente o mesmo do ganho aqui, só que ao invés de ser valor ganho, vai ser valor despesa, mas o restante é tudo igual. E o nome também, nome ganho e nome despesa, né? Então aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, colocar despesa, ou despesas, tanto faz, ganhos também, tá igual aqui, ó. Criar. Então criei a tabela despesa. Primeira coisa que a gente vai criar na tabela despesa, ó, clica aqui e vamos criar a data.
igual a outra. A data vai ser tipo date. Criar. Ó, agora a gente vai criar aqui o nome, underline despesa. O nome despesa, então, ele vai ser, ó, tipo dele, categoria despesa. A mesma coisa do outro lá. Então tem que ficar assim, ó lá, nome despesa, lá, categoria despesa. Vamos colocar também a tabela o item, né, proprietário, tipo user, criar. E agora a gente vai colocar o valor, tá? Valor despesa, tipo number. É um tipo de número. Criar. Então, pessoal, o que a gente precisa para as próximas aulas agora, para a gente poder seguir, é essa tabela de banco de dados aqui criada, né? Essa parte do banco de dados criados, é o que a gente fez aqui agora. Então, só recapitulando aqui, o que a gente fez nessa aula? A gente estava só com a tabela usuário criada, né, com foto e nome aqui. A gente criou a categoria despesa. Dentro da categoria despesa, a gente colocou o nome da categoria despesa tipo texto, colocou proprietário tipo usuário. Criamos a tabela categoria ganho, nome categoria ganho tipo texto, proprietário tipo usuário. Criamos a tabela despesa. Dentro da tabela despesa, a gente criou data tipo date, nome despesa tipo categoria despesa, proprietário tipo user e valor despesa tipo number. E criamos também a tabela ganho, data tipo date, nome ganho tipo categoria ganho, proprietário tipo user e valor ganho tipo number. Então, isso foi o que a gente fez nessa aula, tá? A gente vai precisar disso aqui para a gente poder seguir na próxima aula, criando aquela parte da estrutura lá do nosso aplicativo, onde a gente vai poder filtrar, mostrar essa parte aqui, ó, né? Essa tabelinha de cima agora, onde que a gente vai poder mostrar o saldo, esse ganho do mês, despesa do mês, começar a criar esses botões. Então, nas próximas aulas a gente vai começar a fazer isso. Por quê? Porque a gente acabou de arrumar agora a nossa parte aqui do nosso banco de dados, tá bom? Então, a próxima aula agora a gente segue fazendo isso. Se você conseguiu fazer tudo até aqui agora, já deixa pra gente aí o comentário, tá dando certo, consegui fazer, tá tudo certinho, ou tô com dúvida em alguma coisa, coloca aí que a gente vai dar uma forcinha pra vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda, deixa o like aí pra gente, um abraço e até a próxima aula.